Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, corre na nossa playlist maratona porque tem muito episódio, muitos vídeos e muito conteúdo para você, para te ajudar nas suas aulas de canto, nas suas pesquisas, nos seus estudos. Então não esquece, caderno e caneta para anotar tudo, tá bom? Deixe seu joinha aqui nesse vídeo que ajuda muito a gente no quadro, no YouTube. Se inscreve no canal e ativa o lembrete para não perder nada e compartilha nas redes sociais com seus amigos para mais pessoas virem fazer parte desse quadro junto com a gente, tá bom? Sem mais delongas, vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, você se refere muito a Garcia. Acho muitíssimo enriquecedor para o nosso desenvolvimento como cantores ler esses tratados. Pergunta número 1. Existe uma relação do exercício de Garcia para tenores, digamos, abafados, no qual os mesmos deveriam imitar um pato enquanto exercício para melhorar a adução das pregas vocais, e um dos esquemas de belting de borda densa e tênue desenvolvida pelo maestro? 2. Maestro, você conhece o exercício Voce de Strega? Strega. Sim. Como podemos relacionar o belting com esse exercício do canto clássico? Teríamos aspectos do belting que poderiam melhorar o nosso canto lírico e vice-versa? Muitíssimo obrigado, maestro, por compartilhar seus conhecimentos. Olha, eu acho muito legal a gente usar o belting para fazer isso. Usar o belting para melhorar as sensações do cantor lírico e pedidos que às vezes estão num tratado que a gente não consegue decupar. Pensa, um tratado, eu sei porque eu tenho 2 tratados, estão aqui atrás de mim. Quando você escreve um tratado, você coloca aquilo que você acredita e que funciona para você, mas nem todo mundo consegue entender exatamente o que é aquilo, sabe? Você fala voce de strega, de uma bruxa, então alguém pode entender que é uma voz, outro pode entender que é uma voz, sei lá, entendeu? Então, cuidado quando a gente lê uma coisa e a gente tenta colocar. É melhor que a gente use uma técnica nova para tentar conseguir aquele som do que a gente tentar fazer uma suposição, sabe? Então, por exemplo, um tenor imitar um pato. Se você pedir para uma pessoa imitar um pato, vários patos vão aparecer aí. Vários, inclusive ruins, não é? Aí você tem que lembrar que o Garcia pedia para baixar a laringe. Então, você vai ter que imitar esse pato abaixando a laringe. Estou dando um exemplo, tá? É confuso. Então, com certeza, você pode usar o belting para isso. Você vai usar o belting para, de repente, conseguir aquela qualidade de chiaroscuro ou de fechamento que tá difícil no canto lírico. Eu faço isso com os meus alunos. E com os cantores líricos, eu nem digo que eu estou usando técnicas de belting, para eles não acharem que estão beltando, sabe? Que tem um preconceito. Agora, com canto lírico contemporâneo, está melhor, porque eu uso as mesmas bases que eu uso no belting no canto lírico contemporâneo e é canto lírico. Então, não tem a ver com belting, entendeu? Tem a ver com consciência muscular. Mas você tem toda a razão. Se você puder usar uma coisa que um professor domine hoje, é muito melhor do que você pedir para um professor tentar decupar o que o Garcia escreveu. É muito importante ler, especialmente como fato histórico, sabe? Mas é importante você ter um professor para ele te ajudar a fazer essa decupagem. Não, você está confundindo as coisas, não é isso não. Tá? Não é isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Garcia dizia que a gente tinha que abaixar a laringe. Aí você engole a língua e abaixa a laringe. Você vai ter uma tensão na base da língua que vai te pressionar a prega vocal e você vai sentir mais pressão subglótica. Não, mas o Garcia não disse que tem que abaixar a laringe? Mas quem abaixa a laringe é o externo-tireoide. Minha língua tem que estar com um dorso alto para que eu consiga diluir a massa da língua. Dá para ver minha laringe abaixando. Tá? Então, eu peguei uma informação do Garcia e trouxe ela fisiologicamente para o lugar certo, não é? Então, você precisa de um professor para te ajudar nisso, tá bom? Olá, maestro, estou adorando os vídeos. Acompanho entrevistas suas desde o episódio na TV Guia do Ator. Também sempre ouvi a Natália Áurea falar de você nos vídeos dela. Gostaria de saber como se contam e regem compassos em 7. Ouço algo assim na música Sabor de Veneno, do Arrigo Barnabé, e fico tentando sentir a pulsação. Poderia falar um pouco também sobre o dodecafonismo? Existe repertório para contratenor com essa forma de composição?
Gratidão por nos transmitir conhecimento. Parabéns a toda a equipe também. Nossa, você foi longe, né? Vamos começar de trás para frente. Repertório do decafônico para contratenor eu não conheço, mas tem algumas canções que o Schumann escreveu que dá para a gente usar uma voz de contratenor, porque é Sprechgesang, quer dizer, é meio falado, tá? Então tudo que ele escreveu Sprechgesang, contratenor pode cantar. Espero ter ajudado você, tá? Agora, com relação a... Ih, gente, eu tô ruim hoje. A primeira é o quê, Tati? Tá difícil gravar hoje de manhã. Jesus, e a Tati tá gaguejando. Ela vai corrigir, mas ela tá gaguejando pra cacete. Vai. É muito cedo. É muito cedo. Ele quer saber como se conta e rege compassos em 7. Ah, tá, lembrei. Para você falar sobre dodecafônico. Não, dodecafônico eu já falei, então vamos pro compasso de 7. Então, o compasso de 7, ele pode ser contado de duas maneiras. Ele pode ser contado como um 7x4, onde eu tenho um pulso para cada um desses números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou ele pode ser contado como um ternário irregular, ou seja, um ternário que tenha 3 tempos no 1, 2 tempos no 2, 2 tempos no 3, ou 2 tempos no 1, 3 tempos no 2, 2 tempos no 3. Vou mostrar, tá? Então, você está regendo, eu vou reger aqui numa posição meio desconfortável, mas eu vou reger o 7, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficaram 3 aqui, 2 aqui, 3 aqui, mas eu ainda estou contando 7 por 4. Eu estou ouvindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou mudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou mudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vai ver que o acento muda. Às vezes o acento está no 1, 2, 3, 4. Ou às vezes o acento está em 1, 2, 3. Ou às vezes ele está em 1, 2, 3, 4, 5. Então, tudo depende da escrita. Se a escrita, pela escrita, você vai saber qual desses 3 sets usar. Se ele for composto, aí eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vai me ver regendo um compasso ternário. Mas um ternário que tem um dos tempos um pouquinho maior, tá? Então, o músico de orquestra precisa ver esse ternário. Mas aí eu posso até mudar no meio. Então, em vez de contar assim, eu posso fazer 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. E aí eu posso mudar no meio isso. E aí, de acordo com o acento que vai vir. De acordo com a distribuição dessas colcheias, por exemplo. Entendeu? Então, o importante é você colocar o metrônomo na colcheia. Tá, 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 tá. Entendeu? Espero ter te ajudado. Maestro, obrigada pela generosidade em compartilhar o seu conhecimento com a gente no YouTube. Tenho amado a série. Parabéns a você e toda a sua equipe. Maestro, Obrigado. tenho estudado riffs e melismas e percebi que existem vogais facilitadoras para tal. Por exemplo, sinto uma maior definição das notas e agilidade quando faço a vogal I. Isso é comum? Existe uma vogal facilitadora para cada Fá ou isso varia de pessoa para pessoa? Vi que você fará uma imersão em Sol. Você falará sobre o assunto lá? Então, você tem razão. Existem vogais facilitadoras, mas é pessoa a pessoa. Por exemplo, na borda tênue, quando você precisa fazer um melisma na borda tênue, a vogal U com passagem de A é muito, muito boa para fazer aspirré. É muito bom. Então, a vogal I, às vezes, deixa a voz mais frontal e é muito boa para fazer melisma também. E a vogal A, aberta também. Mas tem pessoas que quando trocam de vogal, perdem um pouco do placement que estavam antes e a voz muda de cor bem na hora do riff. Então, é importante que você decore e tente colocar em todas as vogais. Escolha uma vogal facilitadora, mas tente colocar em todas as vogais. Eu vou falar, sim, no curso de som um pouco sobre riff,
e um pouco sobre como fazer dentro do estilo soul, um pouquinho de riff e exercícios de escala pentatônica, que é o que a gente mais usa. Isso vai estar no curso de soul, sim, porque faz parte do estilo soul, né? Especialmente a escala pentatônica. Então, ganhar velocidade nela, a gente não vai ganhar no curso, mas pelo menos saber como fazer, e aí cada um vai estudar e vai se virar para conseguir ter velocidade, tá bom? Maestro, vi que no seu livro você fala sobre a voz da diva quando fala sobre soul belting. Para você, o que é a voz da diva? O que é preciso ter para ter uma voz de diva? Sabe por que eu chamei de voz da diva? Porque a maioria das divas vocais, né, do pop usam soul. É mais ou menos por isso. Não é porque é a voz que vai construir uma diva. Porque o que constrói uma diva não é só uma voz, né? É muita coisa. Então, existem divas, inclusive, que quase não cantam. São divas. Você fala, nossa, mas por que ela faz tanto sucesso? Ela quase não canta. Ela mais fala ou mais dança. Então, vamos separar essa coisa da diva e da voz de uma diva, porque uma diva que cante bastante pop, ela vai fazer muitos subregistros associados ao soul belt. Não só o soul puro, mas como cover do soul e... cover do soul de borda tênue e health belting, que são registros complementares do soul, que eu vou falar no meu curso. Então, é como se fosse uma base que ela tem de soul. Inclusive as cantoras que você não ouve soul, que tem uma voz muito leve, por exemplo, e você não ouve um soul tão negro. Por exemplo, Celine Dion. Então, você vai escutar ela fazendo All By Myself, por exemplo, você vai ouvir vários callings de soul no meio e um calling de health belting no agudo e você, a voz é leve, você não escuta tanto esse aparecimento do soul, mas ela tá usando a manobra. E se você perguntar pra ela, ela vai dizer, não, eu não canto soul. Entendeu? Porque ela faz isso de uma maneira natural. Então, por isso que eu chamo da voz da diva, porque eu vejo que elas utilizam dessa manobra e desse subregistro, tá bom? Olá, maestro. Vez ou outra, eu procuro alguns vídeos de ópera, mas não sei por onde começar a conhecer, como e por onde começar a ouvir ópera. E para o caso de estudar canto lírico, qual normalmente é a trilha para começar a cantar? A pessoa deve buscar um professor de canto lírico direto ou deve já cantar um pouco de lírico antes das aulas? Não, você deve procurar um professor de canto lírico direto. Já começa do jeito certo, não vai tentar fazer ópera sozinho. Se ópera fosse fácil, todo mundo cantaria, não é? O moço que trabalha, o meu porteiro que trabalha no meu prédio, o meu professor de matemática, meu professor de física, meu professor da academia, como é que chama? Da academia, então, todo mundo cantaria ópera. Não é simples. Então, é importante sim você ter um início bom na ópera, porque a ópera, na verdade, as pessoas falam muito que belting é perigoso. Eu acho muito mais perigoso o início da ópera, porque se você pegar um professor que não for bom e que não tenha uma preocupação com saúde vocal e sim com sonoridade, você pode empurrar sua voz muito para conseguir a sonoridade de um professor que não tenha uma base teórica e conhecimento de musculatura. Então, escolha bem esse professor. Escolha muito bem. Um professor que tenha um embasamento teórico, um embasamento de teoria de fonação e de musculatura intrínseca para poder dar aula de canto lírico
Começando com, já dei essa resposta aqui, começando com vocalizes, depois passando para métodos como Vacca e Concone, depois áreas antigas italianas, depois, assim, vai tendo, no meu segundo livro tem essa ordem, a ordem que eu sigo, tá? Tem alguns professores que mudam essa ordem e que colocam logo depois Mozart, e eu não gosto de colocar Mozart logo no início, porque Mozart é muito difícil. Então, às vezes, dá uma frustrada no aluno, tentando cantar uma área que ele olha e fala, meu Deus, não tem nada essa área. Não tem nenhum agudo difícil, nenhum grave difícil, mas fica bem no meu passado. É difícil cantar, sabe? Então, para o aluno não ficar sofrendo, nesse momento que os professores estão dando Mozart, eu estou dando áreas de virtuosismo do século XVII, que vão ajudar a melhorar a coloratura, vão ajudar a melhorar uma série de coisas, vão melhorar o fiato dele também, para depois que ele tiver domínio do passádio, aí sim fazer Mozart. Então é uma escolha do professor também. Agora, aí, o mais importante não dá para fazer sozinho, tá? Muito mais do que o canto pop, porque o canto pop as pessoas começam a fazer sozinho. Dá problema? Dá, porque você faz cópias erradas e se machuca. Mas no canto lírico, você vai fazer cópia de um tenor wagneriano. Eu tive um aluno que chegou para mim e falou, eu comecei a estudar ópera por Wagner. Ele começou por Wagner, ele chegou na aula cantando Lohengrin. Eu falei, mas você nunca estudou canto? Não, ele ouviu e copiou. Fazia força? Muita. Eu fiquei cansado de ouvir ele cantar. Eu fiquei, ai meu Deus. O que eu faço? Que agora ele já quer cantar, entendeu? Então, não é por aí o caminho. Agora, uma coisa para você começar a entender de ópera, sabe o que eu acho? Que você deve começar a escutar ópera e cantores importantes, sabe, do século, para você poder se ambientar com o que é bonito e o que não é. O que é o bel canto e o que não é. Então, escutar grandes divas e grandes divos do século, como Pavarotti, Maria Callas, tem muitos, né? Que a gente... Eu amaria ouvir a Maria Malibran, por exemplo, não é? Mas não tem gravação dela, claro. Então, ela tá no Ottocento, né? Então, eu adoraria ouvir a Giuditta Pasta. Eu adoraria ouvir o Farinelli. Nossa, seria incrível se eu pudesse ouvir. Para mim, me ajudaria muito a entender um pouco das escolhas desse cara. Então, se você pode ouvir o Pavarotti, por que não? Agora, com o advento da internet, você escuta quantos tenores você quiser. Escolhe uma área, coloca lá. Aí você vai ouvir com Krauss, com Juan Diego Flores, com Kaufmann, com fulano, com Plácido Domingo, não sei quem. Tem tenores desconhecidos, com Bruce Ford, por exemplo, o Franco Lopardo, que não são nomes tão fortes, mas que são conhecidos, mas não do público, né? Os 3 tenores são conhecidos, não é? Mas tem muito tenor. Eu tinha um disco, há um tempo atrás, um CD, chamava Os 40 Tenores, o nome do disco. Eram 40 tenores, de far diferentes, e me roubaram esse disco. Por isso que eu não empresto mais nada meu. Agora não precisa mais emprestar, que eu mando link, né? A gente manda link. Mas nessa época do CD, a gente emprestava o CD para os alunos. E me roubaram. Isso era um CD duplo. Maravilhoso. Eu vou até procurar isso na internet para ver se não tem. Acho que é em francês. Escrito em francês, os 40 tenores. Então você tem a oportunidade de fazer isso. Mas para você começar a se ambientar, escolha óperas que sejam óperas mais feitas no mundo para você ter mais variedades de cast. Comece por aí. Óperas que você possa se relacionar com a história. Posso te ajudar com isso. Por exemplo, uma comédia como O Barbeiro de Sevilha, que é uma das óperas mais feitas no mundo, é uma excelente comédia para você começar. Então, você vai ver nessa obra quem são os papéis que são mais engraçados, que são papéis que se utiliza da vocalidade a favor, um baixo bufo, por exemplo, que vai fazer esta ópera, você vai ver como é um baixo bufo, não é? Signorina, un'altra volta quando battono da fuori, signorina, un'altra volta quando battono da fuori, la consigliere Vittoria c'è modo da saprà. Signorina, un'altra volta quando battono da fuori, signorina, un'altra volta quando battono da fuori, la consigliere Vittoria c'è modo da saprà. E non sono le smalta, c'è pure la gatta morta, perché pure per la gatta morta. Come dopo quella porta, come dopo quella porta, ne mellare, tra potrà. Come dopo quella porta, ne mellare, tra potrà.
E Rossini é um dos grandes mestres do bel canto, ou seja, você está escutando um grande mestre e uma obra que é feita no mundo inteiro muito. Uma ópera francesa que é muito feita é a ópera Carmen. E a história é maravilhosa também. É uma história de amor, é um drama, mas é uma história de amor, é uma história de sedução. E é uma história que ela chega muito próxima da gente, sabe? Então, Carmen é uma ópera que a gente chama de Grand Opéra. Hoje ela é feita como Grand Opéra, que é uma ópera boa para você começar a se ambientar, talvez, com um estilo de ópera francesa. Mas ela é uma ópera suntuosa, não é? Aí eu vou falar dos meus gostos, né? Aqui, eu tô falando de óperas tradicionais, tá, gente? Não tô falando de... A gente chama de carne de vaca, assim. O básico do básico. Você tem que conhecer. De Puccini, uma ópera que eu considero uma ópera... Todo mundo consideraria La Bohème um bom exemplo. Um exemplo de Puccini. Eu gosto muito de Turandot. Porque eu acho que o Turandot define muito far para você. Você consegue ouvir muito claro o que é um Aliu, o que é um Calaf, o que é uma Turandot, sabe? E o que é um Timur. Tá muito claro, assim. Então, e fora que a história é deslumbrante. Eu não tem como assistir Turandot sem chorar. Eu não consigo, não é? De Verdi, com certeza as pessoas falariam Traviata. La Traviata é uma ópera também que determina muito claro o fá, você consegue escutar muito bem. A história é a história da Dama das Camélias. É incrível a história, o texto é incrível, é maravilhosa a ópera, então seria legal. Mas eu também gosto muito de Aida, porque a Aida tem uma história mais impressionante ainda, não é? É uma ópera difícil de cantar para soprano, então... e para o tenor também, e para mezzo também. Amneris, Radames, Amneris e Aida são papéis difíceis de Verdi. Então, eu acho que seria legal você começar com essas óperas que eu te citei aqui.
Donizetti, uma Lucia di Lammermoor, você tem que conhecer essa ópera, você vai ser cantor de ópera, porque é uma obra incrível, maravilhosa, e a história é a história do Romeu e Julieta, praticamente. Então você já conhece um pouco a história, né? É que é um Romeu e Julieta um pouquinho diferente, né? Porque ela mata o marido na noite de núpcias. Então tem uma loucura ali, ela é meio louca, que eu amo o personagem louco em ópera, eu acho que aí os compositores escrevem as coisas mais, né, loucas. A área da loucura da Lucia dura 16 minutos, né? A cena inteira. Não a área, a cena inteira da loucura. Ela fica 16 minutos em cena cantando um milhão de coisas. Por que não escutar essa loucura, né? Se você não quer escutar a ópera inteira. E depois que você está ambientado com isso, comece a ouvir óperas um pouco mais raras de se fazer, por exemplo, como Lakme, ou como Sonho de uma Noite de Verão, ou como Guarani, que é uma ópera brasileira, mas que não é muito feita, porque é difícil. Vão ter menos gravações, menos pessoas fazendo a ópera inteira, você não vai ter aquela como o Barbero de Sevilha, mas você vai ouvir uma coisa diferente. Lakme é uma obra-prima do Delibes. É absolutamente deslumbrante para todas as vozes. Eu amo essa ópera. Mas escutar óperas modernas também, né, as que estão sendo feitas agora, tem óperas sendo compostas agora, não é? Então, mas isso mais para frente. Agora começa a escutar. E eu não posso deixar de puxar a sardinha para o meu lado, de escutar a obra rendeliana e a obra vivaldiana, que é ópera séria rendeliana, ópera séria vivaldiana, é deslumbrante. É difícil de fazer, né? Júlio César, Rinaldo, tô falando tudo em português, tá? Então, falando em português, eu posso fazer isso, certo? Lembra que eu já falei sobre isso aqui? É muita coisa que tem. Ottone, são muitas óperas. Eles escreveram muito, escreveram para cantores que nós não temos a ideia de como soavam, né? Então, eu acho apaixonante. E eu acho que é muito importante conhecer um pouco dessa ópera, inclusive na construção do seu aparelho, especificamente para coloratura e fiato. Coloratura e manutenção da lutte focale, acho muito importante. Se você, aí eu falei muita coisa, então se você não quer assistir as óperas todas agora, escute de repente as partes mais legais, o concertante da Aida, por exemplo, o concertante de Traviata, no segundo ato, as áreas de Traviata e de Alfredo, ou a área do Rodolfo da Bohème, por exemplo. Não quer escutar a ópera inteira, o dueto, Madama Butterfly, por exemplo, o dueto.
muito interessante. Você vai escutando trechos e vai se ambientando com isso. E para terminar, eu quero só falar uma coisa. As pessoas gostam muito do Rossini bufo, né? Mas a ópera séria do Rossini é deslumbrante. Então não escute só as comédias, as óperas bufas. Escute a obra séria, Guilherme Tell. Escute a obra séria do Rossini e você vai se apaixonar. Porque ele na minha opinião, era um cara que conhecia muito de voz. Então é deslumbrante, sabe? Um Tancredi, uma Semiramide. É muito legal você escutar. Acclaimed bel canto soprano Angela Mead is working on one of the title character's showpiece arias, Bel raggio lusinghier. Here is Angela. Dolce pensiero di quell'istante, a te sorridere l'amante cor, sì, come più caro, dopo come tu, il bel momento di gioia, amor, il bel momento d'amor. Tá bom? Mas são obras menos feitas. Qualquer obra é menos feita do que o Barbeiro de Sevilha. O Barbeiro de Sevilha é muito feito, né? Então, espero ter te dado um leque aí. Então, na verdade, eu estou escolhendo as óperas mais feitas. Depois, eu estou escolhendo os cantores que mais cantam essas óperas. Os cantores importantes do século pra gente que tem gravação. Os tipos de soprano, ou seja, que vão estar cantando isso. Você vai escutar uma Traviata com a Satlan, é completamente diferente do que com a Montserrat Caballé, que é completamente diferente com a Callas, entendeu? Então você vai ouvir vários tipos de far cantando a mesma ópera e você vai ver as características dele, né? Onde ela é melhor. Normalmente um soprano mais leve vai fazer bem o primeiro ato de Traviata e vai sofrer um pouquinho no final da ópera, e um soprano mais robusto vai ser o contrário. Então, você vai começar a entender um pouco sobre isso. Eu já falei aqui sobre isso também, audições orientadas são muito legais. Então, o professor de canto te orienta a fazer. Eu faço com os meus alunos o seguinte, quando eu chamo para ir para minha casa os meus pupilos para escutar a ópera, eu falo, vamos escutar uma ópera legal. Turandot. Eu sempre começo com Turandot, porque a história é legal, a música é linda e todo mundo gosta. Eu quero que ele goste. Tem óperas que são muito longas, como Guarani, por exemplo, que aí a pessoa quer parar no meio, sabe? Turandot eu acho um tamanho ótimo para começar. Ou Carmen, sem os recitativos, então, recitativos falados, que aí você vê também uma parte de ator, né? Que é bem legal. Então, espero ter te ajudado. Você viu que eu sou apaixonado por isso, né? Mas todo cantor lírico né? A gente escuta a ópera como deleite. E cada vez que aparece um intérprete novo fazendo, a gente quer escutar aquela Semiramide que está sendo feita agora no Metropolitan, com a mais nova estrela do Metropolitan. Aí a gente quer ver, né? Para ver como é que faz. Tá bom?